Oi, som. Amém. Glória a Deus. Aleluias, queridos. Nós estamos na presença do nosso Deus. A igreja na terra é a instituição que mais transforma vidas. Não existe outra instituição que mais transforma vidas na terra do que a igreja. É na igreja que a palavra é pregada. É a igreja que promove eventos, congressos, conferências. É a igreja que prega o evangelho nas ruas. É a igreja que orienta os seus membros e a todos que estão presentes sempre a permanecerem santos, separados do pecado, a não mentir, a não roubar, a não matar, a não dar falso testemunho, a não cobiçar o que é do próximo. A igreja é a embaixada do céu na terra. Você pode dizer para o seu irmão: a igreja é a embaixada do céu na terra. Porém, o Senhor da igreja não é nenhum homem. O Senhor da igreja é Jesus. Diga: o Senhor da igreja é Jesus. O Senhor da igreja é Jesus. E ninguém pode fechar as portas da igreja. Por mais que tentem, eles vão apenas fechar um lugar físico, mas as pessoas continuarão se reunindo, mesmo que escondidas. As pessoas continuarão adorando a Deus, porque Jesus é o Senhor da igreja. Valorize a igreja. Valorize a igreja como lugar, valorize a igreja como instituição, valorize a igreja como essa embaixada, de fato, do céu na terra. Ela representa o céu na terra. E você é um membro dessa igreja, sim ou não? Você tanto é a igreja como é um membro da igreja. São essas duas coisas. Represente bem os céus aqui na terra, porque você é de lá, você veio de lá e vai voltar para lá. Toca o teu irmão, diga: você veio de lá e vai voltar para lá. Mas não vai ser obrigado, não. É só para quem quiser. É só para quem quiser. O céu é só para quem quer. É tipo assim, é igual hoje aqui, ó. Tá melhor aqui ou ali fora? Agora, hein? Eu fui entrando ali ainda agora, eu disse: deixa eu entrar pro céu. Meu Deus, gente, como tá quente esses dias, sim ou não? Eu sei que todo ano é assim, mas assim, a gente todo ano a gente pensa que tá mais quente do que o ano passado, não é? Eu não sei se, porém, nós temos que entender uma coisa, queridos. Com Deus nós estamos seguros. E nós só iremos morar no céu, esse lugar de refrigério. Lá o sol não vai queimar a gente. Lá não vai ter sol para queimar a gente. Não vai. Não vai. Então, de fato, nós temos que permanecer em nosso Deus. Permanecer na igreja. Permanecer nos caminhos do Senhor. Nesse lugar especial. E assim estaremos garantidos. Jesus não vai vir buscar crentes para morar no céu. Ele vai vir buscar a igreja. Vai vir buscar a igreja. Permaneça, permaneça. Nessa questão de calor, né? O pastor Eber, ele disse que ali pro rumo do Pará, diz que é muito quente também, né? É muito abafado. Diz que lá chove às vezes e não esfria. Aí diz: olha, às vezes é fácil ganhar alguém para Jesus aqui. A gente só sai pregando meio-dia e meia, 1h da tarde. A gente prega e aí quando termina de pregar, você quer aceitar Jesus? E a pessoa: não, hoje não. Quem sabe depois diz: olha, aceite Jesus, porque o inferno é mais quente do que aqui. Mas sinceramente, gente, já pensou? A minha cabeça ela tá meio assim, ó, zan, por causa da temperatura hoje, né?
Se você está ali, aí você liga o ventilador e o vento quente, é ou não é? Mas assim, já pensou, a gente passa a vida toda no calor, no calor, no calor, e quando morrer, se não tiver Jesus, ou seja, passa a vida no calor, quando morrer ainda for para o inferno. Projeta no telão, vem aí, Apocalipse 20. E de fato eu não estou brincando não, querido, eu estou falando assim, mas eu estou falando sério. Apocalipse 20, versículos 10 e depois o 14. Bota o 10 aí primeiro. O diabo que as enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Pula para o 14. Depois, então, a morte e o Hades. O Hades é o inferno. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, com quem estamos garantidos? Nós estamos garantidos com Deus. Nós estaremos livres do lago de fogo se permanecermos com Deus. Eu não estou aqui para colocar medo em você, eu estou aqui para pregar o evangelho, eu estou aqui para falar a verdade. Jesus, na sua primeira pregação, na sua primeira mensagem pública, ele disse: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo e o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo e o tempo está cumprido. Jesus disse que o inferno é o lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Jesus disse para os seus discípulos. Jesus falou isso, essas duas coisas. Então, eu preguei há um tempo atrás aqui, alguns dias atrás, sobre Jonas, que ele recebeu uma mensagem, e aquela mensagem de Deus para Jonas era para que ele levasse até os habitantes de Nínive, uma cidade de 100, 120 mil habitantes, e a mensagem era para que o povo se arrependesse, porque se o povo não se arrependesse, a cidade seria destruída em 40 dias. Existe algo que corrói o ser humano, que é o pecado, que o aprisiona, que o mantém escravo. Porém, Jesus liberta do pecado. Porém, só permanecerá livre do pecado aquele que ouvir o Senhor e que tiver um compromisso diário com Deus. Não virá destruição para esse. Não virá destruição para esse. Mas um futuro eterno, seguro, é o que o aguarda, é o que espera por essa pessoa. De fato. Eu quero falar com vocês sobre o tema: quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. O que é compromisso? Compromisso é um pacto, é uma aliança, é um acordo feito entre duas pessoas. Eu me comprometo com tal pessoa se compromete comigo. Qual é a palavra que Deus ele traz à humanidade? Se você se arrepender, você não será condenado. Eu te salvo. Eu te livro. Se você se arrepender, a parte sua é se arrepender dos seus pecados, é abandonar o pecado. E a minha parte é impedir que você vá para o inferno. Então, reflita, você tem compromisso com Deus? Nós estamos vivendo em um mundo
contaminado pela mentira, pelo pecado. Vou resumir. O mundo está contaminado pelo pecado. 1 João 5,19 fala que o mundo inteiro está no maligno. Então, nós vivemos em meio a um mundo de trevas, em meio a um mundo de impurezas. Porém, nós somos chamados por Deus, por um Deus puro, santo e perfeito, para viver com Ele, ainda que nesse mundo, para viver com Ele uma vida santa, uma vida pura, uma vida longe do pecado, uma vida onde nós adoraremos somente a Deus, falaremos só com Ele e pronto. Ele é o nosso Deus. Então, Ele nos chama para esse compromisso. Eu quero ler com você 3 textos. Eu quero ler com você Daniel capítulo 1, depois Daniel capítulo 3, depois Daniel capítulo 6. Eu quero que você abra a sua Bíblia e projete também aí no telão. Nós vamos ler hoje 3 capítulos da Bíblia. Daniel capítulo 1, primeiramente, nós vamos ver aqui o início na vida de Daniel, de um momento onde, através de sua decisão, ele foi livrado, vamos dizer assim. Através da decisão, da postura dele, ele não se contaminou, porque nessa época, Israel estava subjugada, estava cativa, havia sido levada embora da sua terra natal, do seu país, para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e ali estavam subjugados, escravizados. Embora que não eram escravizados como no Egito, mas estavam longe de sua terra, foram levados à força, ok? Então, Daniel, ele toma uma decisão de como viver naquele lugar. Daniel, diga assim, Daniel tinha um compromisso com Deus. Ele tinha. E aí, Daniel capítulo 1, versículo do 1 em diante vai dizer: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele, que era Aspenaz, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Ponto. Segura só um pouquinho aí. O que acontece aqui? A gente vê o quê? A gente vê que o rei Nabucodonosor queria a seu serviço jovens cultos, jovens inteligentes, jovens de uma linhagem real, jovens nobres, para servir diante dele. E entre esses jovens, tinham 4, esses 4 eram de Judá, eram israelitas, eram hebreus. Porém, o que acontece? Nabucodonosor, ele disse que esses jovens passariam por um treinamento rigoroso para poder, depois de 3 anos, passar a servir diante do rei. E, em meio a esse treinamento, até a comida deles deveria ser a mesma comida do rei. Porém, tem um detalhe: Daniel, ali ele toma uma decisão
de não se contaminar, vamos já ler esse versículo, de não se contaminar com aquela comida. Ou seja, ele não queria comer aquela comida. Por que ele não queria comer aquela comida que seria servida para todos esses jovens? Porque aquela comida, queridos, ela era consagrada ao Deus ou aos deuses do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tinha vários deuses, e esses reis tinham o costume de que tudo que era deles era consagrado a esses deuses, inclusive a comida. E Daniel sabia disso. E Daniel, agora é o que a gente vai ler, versículo 8, olha o que vai dizer aí, ó. Daniel, versículo 8, Daniel, contudo, decidiu, diga decidiu, ele tomou uma decisão, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, ele tomou uma decisão de não se contaminar. Agora, por que Daniel, ele toma essa decisão de não se contaminar? Se o texto fala que ele decidiu não se contaminar, então ele era puro. Diga, Daniel era puro. Ele era puro. E por que ele era puro? Porque servia ao único Deus verdadeiro. Ele tinha um compromisso de vida, de santidade com Deus, o Criador dos céus e da terra. Os hebreus, eles eram monoteístas, adoravam somente um Deus, e era o Deus verdadeiro. E é isso que Deus espera dos homens, é isso que Ele espera, que adorem somente a Ele. Porém, Deus é santo. Quem adora a Deus vai ser santo como Ele. Deus espera isso. Sede santos porque eu sou santo. Melhora só um pouco o meu retorno. Aqui o pessoal do som, meu retorno. Amém? Então, Deus é santo. Quem serve a Ele tem que ser santo também. Naturalmente, Daniel tinha um compromisso com Deus. E ele queria honrar esse compromisso com Ele. Numa terra distante, numa terra de ameaças, aonde ele estava já ali, depois dessa decisão, correndo risco. Por quê? Porque Aspenaz, ele vai falar o seguinte, ó, versículo 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens, da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então, Daniel estava correndo risco também, e aquele senhor que estava sobre eles ali, cuidando deles, disse, olha, isso é perigoso fazer isso. Então, a decisão de Daniel trazia riscos, porém, querido, quem tem compromisso com Deus, não pode ter medo de nada, porque quem garante aquele que tem compromisso com Deus é Deus. Diga assim, Deus garante quem tem compromisso com Ele. Não tenha medo de assumir o compromisso com Deus e de viver com Deus e da forma de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer estação, em qualquer época, não importa, Deus garante você. E aí, ó, versículo 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Hananias, Misael e Misarias, disse-lhe, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Ou seja, Daniel, ele disse o quê? Porque o Senhor que estava sobre eles disse, olha, eu tenho medo de vocês não comerem a comida do rei e no final do tempo, vocês ficarem magros, feios, por não comer a comida do rei e comer só isso aí. Aí Daniel disse, não se preocupa não, moço, faça um teste.
Daniel sabia do resultado. Ele sabia, faça um teste, só durante 10 dias para tu ver. Não nos dê a comida do rei, nos dê só vegetais e água para beber. E aí o cara concordou, ok? Olha o resultado aí, olha o resultado. Versículo 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Melhora o meu retorno aqui, galera, eu não estou me ouvindo aqui, viu? Amém? Por favor. É que eu estou falando alto aqui porque eu não estou me ouvindo direito. A minha voz aqui está meia, viu? Amém? Oi, som. Oi, som. Amém, amém, amém. Ótimo. Chegou. Então o que acontece? Nós vemos aqui que aquilo que Daniel fez, baseado no compromisso que ele tinha com Deus, deu certo. Qual era o propósito do rei? Ao dar a comida dele para os jovens, é que eles ficassem fortes e bonitos. Mas Daniel sabia que aquela comida era impura. E ele decidiu não comer. Comeu só vegetais e água. Mas mesmo assim, por causa de Deus, Deus fez com que eles ficassem mais fortes e mais bonitos do que os outros. Então, continuando aqui a leitura, versículo 16. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso dava-lhes apenas vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável. Olha só, o rei, quando os jovens foram apresentados a ele depois de 3 anos, esses jovens, o rei não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Aplauda a palavra do Senhor. Olha só, o que aconteceu aqui foi que o resultado de uma decisão, tanto de Daniel como dos outros jovens, de não se contaminar com as iguarias do rei e também, logicamente, de não se contaminar com a luxúria, os pecados da Babilônia, eles decidiram não se contaminar com isso. Por causa disso, Deus os fez fortes e inteligentes, sábios e aptos para servir o rei. Eles estavam no palácio. Ou seja, querido, o que eu quero falar com você nessa noite é que não importa a época, não importa o tempo, não importa diante de quem você está, não importa para quem você trabalhe, não importa a época, não importa a cidade que você mora, não importa quanto dinheiro você ganha, não importa. Se você decidir manter um compromisso com Deus em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa, Deus vai te garantir. Deus estará contigo. Porque, repito, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus livrou esses jovens aqui, nesse momento aqui. Deus os fez nesta hora, nesse momento, diante do rei, como os melhores. Eram jovens que eram mais sábios do que os magos de toda aquela nação, de todo o reino de Nabucodonosor. Nós não perdemos nada quando assumimos um compromisso com Deus e nos mantemos fiéis a esse compromisso. Por quê? Porque quando você assume esse compromisso com Deus, Ele assume o compromisso com você. Deus vai ser fiel a você em qualquer situação.
não importa, Deus estará contigo. No vale, fora do vale, no fogo, fora do fogo, na água, fora da água, Deus estará contigo. Então, aqui é o início de uma vida, de um momento, de uma situação na vida desses jovens, que nós vamos ver que Deus operou grandes coisas através desses jovens. E para que isso aqui está registrado? Por que isso chegou ao nosso conhecimento? Para que nós pudéssemos seguir o mesmo caminho de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, é o nome que a gente mais conhece, né? Desses jovens. Nós temos que seguir o mesmo caminho. E qual é o caminho? De manter o nosso compromisso com Ele. Se você já tem um compromisso com Deus, mantenha esse compromisso. Se você não tem compromisso com Deus, nenhuma aliança com Deus, nenhum pacto com Deus, de andar com Ele e de ser fiel a Ele, assuma hoje. Eu quero ler outro texto aqui, um pouco mais na frente, é o capítulo 3 agora. Aqui vai falar só de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são Hananias, Misael e Azarias, né? Então, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, agora é o capítulo 3, vamos lá. A imagem de ouro de Nabucodonosor. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. O rei mandou fazer uma imagem dele mesmo, ok? Beleza, versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem, olha só a ordem, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, qual era a ordem para todos os povos que ali estavam? Quando a trombeta fosse tocada, que todo mundo se ajoelhasse diante daquela imagem de Nabucodonosor e adorasse a ela. Nesse meio estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas aqui vai citar só eles três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Beleza, então essa era a ordem. Só que tinha uma consequência para quem não adorasse. Versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um compromisso com o único Deus, o Deus deles, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Compromisso de quê? De adorar somente a Ele. Então, eles estavam numa encruzilhada. Eles eram obrigados a se ajoelhar. Se não se ajoelhassem e adorassem, se não fizessem isso, iriam ser mortos, iriam morrer. Mas o que eles fizeram? Beleza. Versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de todas espécies de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta e tudo mais e tal, né? Pula aí para o versículo 11. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas, ó rei. Mas, ó rei,
há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Denunciaram eles. Por que que eles não se prostraram? Diga assim: porque tinham um compromisso com o Deus deles. O Deus deles é o mesmo Deus seu. O Deus criador dos céus e da terra, que criou tudo no último dia, criou o homem, eu e você. É o mesmo Deus que nos amou, mesmo depois da queda lá no Jardim do Éden. É o mesmo Deus que planejou, é o mesmo Deus que idealizou o nosso resgate, enviando Jesus para nos salvar. É esse Deus, era o mesmo Deus deles. Então eles mantiveram aquele compromisso. Versículo 13: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Com certeza eles responderam: é verdade, é verdade. Aí versículo 15, continuou o rei: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, pula para o versículo, bora ler aí. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. É uma ameaça. Será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor estava cego. Ele se achava o Todo-Poderoso. Ele se achava acima dos deuses, até dos deuses dele, e acima do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse: ninguém pode livrar você da minha mão, eu sou o Todo-Poderoso. Aí, versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados da fornalha em chamas, o Deus a quem servimos, prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles mantiveram o compromisso deles, mesmo com risco de morte. Mantenha, se você tem compromisso com Deus, mantenha-se fiel a esse compromisso em qualquer situação e diante de qualquer pessoa. Não importa a ameaça, não importa a proposta, não importa. Continuando, versículo 19: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei, foram 3. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui.
e Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei. Aqui é Nabucodonosor falando, gente. Eles desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Antes de finalizar essa leitura, presta atenção. Por causa da atitude desses 3 jovens, todas aquelas pessoas conheceram a Deus. Podem não ter se comprometido com o Deus deles, mas todas aquelas pessoas e todas aquelas autoridades, e principalmente o rei, conheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que acontecerá quando você se mantiver fiel ao teu Deus? Diante de qualquer situação, diante de qualquer pessoa, diante de qualquer proposta. Aqueles que conhecerem você, conhecerão o Deus que você serve. Podem não querer servir o teu Deus, mas vão conhecer, através da sua fidelidade. Porém, aqui algo extraordinário aconteceu. Olha só, versículo 29. Aqui o rei continua: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aplauda a palavra do Senhor mais uma vez. Deus livrou eles. Deus livrou eles. Pastor, quer dizer que se eu tiver compromisso com Deus, Deus sempre vai me livrar? É isso? Não, não é isso. A questão é que não importa o problema que você vai passar. Se você tiver que passar por dentro do fogo, Deus estará contigo no fogo. Se Deus deixar doer, mas está doendo com Deus, não está doendo sem Deus. Mesmo que Deus permita você morrer, mas você vai morrer com Deus. Não que Deus vai morrer junto contigo, tu vai morrer com Deus, no sentido de que tu vai finalizar a tua vida aqui na terra com Deus, agarrado na tua mão. Fechou os olhos aqui na terra, abriu no céu, agarrado na mão de Deus. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Aqui foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, mais na frente, no capítulo 6, aqui já é outro rei, não é mais Nabucodonosor. Daniel é um grande homem de Deus, e Daniel, ele serve a 4 reis, 4 governos. Daniel passou por 4 governos, e não se corrompeu. Até abrindo parênteses aqui, falando desse momento nosso de política, é possível um homem entrar na política e não se corromper? Sim ou não? Sim ou não? É possível. O problema é que tem tanta corrupção que às vezes a gente quer acreditar que não é. Mas é possível. Então, fecha parêntese. Aqui então está na época agora do rei Dário. Daniel capítulo 6, vamos lá. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel estava aqui governando com o rei. Os sátrapas
tinham que prestar contas a ele, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel era como se fosse um ministro, porém tinham outros ministros, porém na função dele, ele se destacou mais do que todos os outros. O rei viu aquilo e estava pensando em colocar ele acima de todos os outros. Porém os outros ministros não gostaram, ficaram com inveja de Daniel. Beleza, vamos continuar agora. Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Diga, Daniel era fiel. Ele era fiel, tinha compromisso com Deus, ele era fiel em tudo. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado aonde? Na cova dos leões. O que eles fizeram? Invejosos. O que esses invejosos fizeram para pegar Daniel, para acusar ele de alguma coisa, para frear ele, para tirar ele? Eles foram mexer no ego do rei. Eles fizeram uma armadilha, né, através de lei. Ó rei, emita um decreto, a gente estava conversando, emita um decreto, para que durante os próximos 30 dias, nenhuma oração seja feita a outro Deus, senão a ti e ao teu Deus. Qualquer pessoa no reino que for pega orando a outro Deus, deve ser atirado na cova dos leões. Só você é o maior e tudo mais. O rei então concordou com aquilo e assinou a lei, e assinou aquele decreto. Beleza, continuando, versículo 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assinam para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. A maioria dos políticos, só abrindo parêntese, eles são pegos na fama, no status, no ego deles. Qualquer um de vocês que algum dia resolver ingressar na carreira política, guardem o coração de vocês. Sejam como Daniel. Sejam fiéis. Tenham compromisso com Deus. Não atentem para o ego, não atentem para a fama, não atentem para o poder. Por que as pessoas que entram na política corrompidas, já entram corrompidas, a maioria? Elas gastam fortunas, vereadores que gastam 500 mil reais, 1 milhão de reais, prefeitos que gastam 1 milhão, 5 milhões, sei lá, sendo que no salário deles eles não vão tirar isso. É porque vão roubar. Porque estão rendidos a isso. Eu estou falando esses exemplos para contextualizar com o tempo que nós estamos passando. Que isso está na cabeça de muita gente. 2 arrastões ontem e tudo mais. Vai ter outros. Guarde o seu coração, querido. Guarde o seu coração. E repetindo, se você for algum dia ingressar, e eu quero que você ingresse, quem tem que governar são os homens bons, são os homens de caráter, não os ruins e de mau caráter, não. Fecha parêntese. O rei foi pego no ego dele, assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa,
para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que ele fazia, querido? 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a quem? Diga, ao seu Deus. Diga assim, ó, ao meu Deus. Ele fazia isso todos os dias, durante 3 momentos no dia, de janela aberta. Ele orava, ele tinha compromisso com Deus, e ele permaneceu fiel a esse compromisso, mesmo diante da morte. Quando ele ouviu isso, ele não ficou com medo, ele permaneceu fiel. Continuando, versículo 11, então, aqueles homens foram investigar, e encontraram Daniel, fazendo o quê? Orando, pedindo ajuda de Deus, e foram logo falar com o rei, acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei confirmou. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Ele amava Daniel, o rei gostava de Daniel. Até o pôr do sol, o rei fez o possível para livrá-lo, mas não conseguiu. Mas os homens lhe disseram ao rei, lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser revogado, pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles o trouxeram, e o jogaram aonde? Na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Olha só, que o seu Deus, que você serve continuamente, compromisso, comprometimento diário, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, se acordar e tudo mais, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, ele mantinha o seu compromisso com Deus, e o rei sabia disso, e disse, olha, que o teu Deus te livre. Versículo 17, então taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir, porque ele amava Daniel, ele amava ele. Versículo 19, logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que é o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Ele falou, ele não estava vendo Daniel, tinha uma pedra que estava ali na cova, que fechava a cova, ele só falou para ver se Daniel ouvia, ele não estava vendo Daniel. Versículo 21, Daniel respondeu, diga glória a Deus, ele estava vivo. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi algum mal, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento,
pois ele tinha confiado no seu Deus. No seu Deus. Ele permaneceu comprometido. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Meu Deus, meu Deus, você não perde nada sendo fiel a Deus. Para de ser besta, jovem, namora. Eu ouvi muito isso na minha adolescência e juventude. Tu para de ser besta, rapaz, mulher te querendo, tu não quer. Bebe, rapaz, tu é jovem, está gastando tua vida aí. Deixa para ser crente quando tu envelhecer, aproveita a vida. Eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Você também não perde, permanecendo fiel a Deus. E assim como aconteceu no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha o que vai acontecer aqui, para terminar. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas e de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Através de Daniel todo mundo conheceu Deus, inclusive o rei, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o Persa. Aplauda a palavra do Senhor mais uma vez. Daniel está sendo coerente. No capítulo 1, no versículo 8, ele decidiu não se contaminar. Nós vemos 3 situações aqui. Daniel decidiu não se contaminar. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se prostrar e adorar outro Deus. E Daniel aqui decidiu não parar de orar. Decida não se contaminar, mas se santifique. Decida adorar somente ao teu Deus, o Todo-Poderoso. E decida não parar de orar, não parar de falar com teu Deus. Essas 3 coisas são características práticas de quem tem compromisso com Deus. Reflita, você tem compromisso com Deus? O final daqueles que têm compromisso com Deus é a vida eterna com Ele. Eles foram livrados na terra, do mal na terra. Foram livrados. Mas o mais importante é que eles tinham a garantia da vida eterna. Isso é o mais importante hoje também para nós, também para você. Tem compromisso com Deus? Permaneça. Não tem compromisso com Deus? Comece hoje a ter compromisso com Ele. Tenha uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Vou fechar lendo, projetando no telão, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Aleluias. 1 Samuel 2, versículo 30. O texto vai dizer o seguinte. Aqui é Deus falando com a família de Eli a respeito de honra. O versículo vai dizer: portanto o Senhor,
o Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Aí Deus termina: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus honra quem honra Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem e com o que você tem assumido compromissos. As tuas atitudes, elas revelam com quem e com o que você tem compromisso. Reflita nisso. Reflita nisso nessa noite. O Senhor Deus chama você a uma reflexão. Não queira ouvir no final de tudo: eu não te conheço, da boca de Deus. Não queira ouvir isso. Quem vai ouvir isso da boca de Deus é quem viveu a vida sem compromisso com Ele. Não queira viver assim, porque no final vai sobrar só choro e ranger de dentes. Deus te dá chances no plural. Ele te dá oportunidades no plural. E mais uma oportunidade te é dada nessa noite, de assumir o teu compromisso com Ele. Em nome de Jesus, aplauda a palavra do Senhor mais uma vez. Se coloque de pé, querido. Nós vamos orar nessa hora. Não converse com ninguém. Deixe Deus trabalhar no teu coração. Compromisso é um acordo feito. No caso, compromisso com Deus é um acordo que você faz para com Deus, onde você vai fazer coisas para Deus, Deus vai fazer coisas para você. Compromisso é dívida, é um dos significados também, é dívida. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu devo Ele. Se Ele tem um compromisso comigo, Ele me deve, mas Deus não me deve no sentido de eu ser Senhor, não, mas de Deus fazer o que Ele promete. É certo que Ele fará o que Ele promete, querido, saiba disso, em nome de Jesus, amém? Coloque uma de suas mãos no seu coração e feche os seus olhos. Meu Deus e Pai querido, eu quero selar essa palavra nessa hora. Quero selar essa palavra nessa hora, Senhor. Declarando, meu Deus, sobre todos que aqui estão, a Tua palavra. O Senhor ama a todos, meu Deus. O Senhor provou isso. O Senhor provou que nos ama. Há milhares de anos atrás, entregando o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, pecadores. Ali na cruz, o Senhor provou que nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Hoje, meu Deus, o Senhor continua nos amando. Porém, meu Deus, o Senhor espera uma atitude. O Senhor espera uma resposta daqueles que o Senhor ama. Porque esse amor, meu Deus, do Senhor para com os homens é para que estes, meu Deus, permaneçam contigo eternamente. Quem ama quer viver eternamente com o ser amado, com a pessoa amada. Se Deus me ama, Ele quer viver comigo para sempre. Se Deus ama os homens, é porque Deus quer amá-los, viver com eles para sempre. Porém, existe uma coisa que separa o homem de Deus, que é o pecado. Então o homem tem que abrir mão desse pecado e assumir um compromisso com Deus, para que este homem seja livrado do pecado, para que possa viver com Deus eternamente. Meu Pai, toca cada um nessa noite. Ele sabe, meu Deus, que tem que tomar a decisão, aqueles que não tomaram. Eles sabem que tem que assumir um compromisso contigo, aqueles que não assumiram. Eles sabem. Porém, meu Deus, a decisão tem que ser tomada. Assim como Daniel decidiu não se contaminar,
assim como Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, assim como Daniel decidiu não parar de orar, assim também existem pessoas aqui que têm que decidir abandonar o mundo e assumir o compromisso com o Senhor, abandonar a vida de pecado para viver uma vida de santidade com o Senhor. Meu Pai, eles sabem que tem que tomar esta decisão, está nas mãos deles, Senhor. Ajuda-os, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.